Você teria coragem de trabalhar em um cemitério? Para algumas pessoas, esse seria apenas um trabalho como outro qualquer. Mas que tipo de situações uma pessoa com sensibilidades especiais poderia presenciar? Que tipo de histórias ela poderia colecionar ao longo de décadas trabalhando como coveiro? Um pouco das coisas que ela passou, viu e sentiu, você vai conhecer agora nesse relato surpreendente e impactante. Seja muito bem-vindo! Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Saudações a todos, Luciano e amigos do canal. Eu me chamo Gutenberg. Moro na cidade de Andradina, no interior de São Paulo, desde que eu nasci. Hoje eu tenho 72 anos e há quase 15 eu sou aposentado. Eu trabalhei a minha vida toda como concursado da prefeitura de uma cidade vizinha bem próxima daqui. Foram quase 40 anos de serviços prestados à população. E eu devo confessar que eu só não continuei porque a legislação trabalhista não me permitiu. E além disso, minha coluna começou a apresentar alguns problemas e eu comecei a ter dificuldades para me deslocar e nos últimos tempos eu mal conseguia dar conta do meu serviço. Como já deu para notar, eu era apaixonado pelo meu trabalho. Tão apaixonado que eu cheguei até a escrever um livro contando as minhas histórias durante os anos em que trabalhei no cemitério da cidade como coveiro. O livro está na minha gaveta há mais de 20 anos. Quem sabe qualquer dia eu crie coragem e tente publicá-lo. Por ora, eu vou dividir com vocês algumas das coisas mais estranhas que eu já presenciei. Quando eu era criança, uma amiga da minha mãe disse certa vez que eu era médium. Essa era a explicação mais aceitável para que eu entendesse todas as coisas que eu presenciei dentro daqueles muros ao longo dos anos. Eu realizava cerca de 5, 6 sepultamentos por dia. Isso era uma média. Tinha dias que eu fazia bem mais do que isso. Uma época eu cuidava da manutenção dos túmulos e fazia reforma em alguns mausoléus, outras eu fazia os enterros, cavando as covas e cobrindo. Enfim, lá nós fazíamos de tudo. As primeiras coisas estranhas que eu presenciei foram depois de 2 anos de trabalho. Muito antes disso, quando ainda era criança, eu sempre via vultos, ouvia sons e tinha sensações estranhas, além de ter visões e sonhos lúcidos que pareciam ser reais. Quem é médium como eu sabe do que eu estou falando. No início parece ser meio assustador, mas depois você aceita que isso são manifestações absolutamente comuns, embora algumas chamem de sobrenaturais. Eu comecei a aceitá-las como sendo perfeitamente normais e elas sempre fizeram parte da minha vida. E quando eu presenciava alguma coisa, ao invés de sentir medo, eu sentia era curiosidade. Eu queria interagir, saber mais. Eu me sentia na obrigação de ajudar aquelas almas perdidas de alguma forma. Como então, eu já disse, os meus primeiros anos de trabalho foram bem normais. A primeira situação inusitada que eu presenciei aconteceu quando eu estava trabalhando na manutenção de um mausoléu de uma família muito importante na região ligada à política da cidade. Por causa do vandalismo e de alguns jovens que pulavam o muro do cemitério à noite, alguns mausoléus ficavam trancados à chave. E esse era um deles. Logo quando eu cheguei, eu fui mandado para lá. O material da reforma já estava lá próximo, então eu troquei de roupa, peguei as chaves na administração e fui para lá. Entrei e estava lá dentro lixando as paredes quando comecei a ouvir um assovio bem longo, vindo do lado de fora, próximo do basculante, que estava com o vidro quebrado.
Eu continuei o meu trabalho e nem dei bola para aquele som. Primeiro, porque eu tinha certeza que deveria ser alguém tentando me assustar, e segundo, porque eu pensei, uma hora o engraçadinho iria se cansar daquilo e me deixaria em paz. Mas o som continuava. E uma certa hora, ele começou a parecer estar vindo dali mesmo, de dentro do mausoléu. Foi nessa hora que eu larguei a lixadeira e passei a examinar o lugar com os olhos com mais cuidado. Depois eu fui até o lado de fora e não vi ninguém por perto. Eu voltei lá para dentro e perguntei em voz alta: "Tem alguém aí querendo se comunicar?" E então o assovio soou mais uma vez, só que em um tom bem mais baixo que o anterior. Então a minha mão direita começou a ficar trêmula. Era uma tremedeira constante e que com o tempo ia aumentando a intensidade. Eu não conseguia controlar. Já sabendo se tratar de uma manifestação sobrenatural, eu me deixei levar. Em nenhum momento eu me assustei ou entrei em pânico. Apenas fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Foi quando no túmulo do lado de fora eu vi um menino com uma bola de capão bem antiga. Ele estava sentado com um uniforme de futebol e enquanto balançava as pernas, assoviava como se estivesse chamando alguém. Essa imagem durou cerca de 5 segundos e depois se desfez. Eu então fui até a administração e busquei uma vela. A pus acesa em cima do túmulo do menino que se chamava Roberto e que, pela escrita da lápide, havia morrido com 8 anos de idade, há cerca de 40 anos atrás. Em outra ocasião, eu estava terminando de cavar uma sepultura quando senti uma mão tocar a minha cabeça. Eu estava dentro do buraco e fiquei olhando lá para cima para ver se havia alguém lá. Continuei cavando e parei quando ouvi alguém me chamar pelo meu apelido de infância, Berguinho. Ninguém me chamava assim. Apenas o meu irmão, que morava no Rio de Janeiro, e alguns primos que moravam próximo, mas que já não me chamavam assim há anos. Então eu saí de dentro do buraco e do lado de fora eu vi uma senhora bem velhinha sorrindo para mim. Eu perguntei: "Foi a senhora que me chamou?" Ela respondeu que sim, e em seguida me disse: "O vaso de margaridas que meu filho pôs no meu túmulo foi quebrado. O senhor pode consertar?" O que poderia deixar qualquer um apavorado me deixou muito feliz. Eu me senti orgulhoso de poder estar ali para ajudar aquele espírito a ficar em paz. No outro dia, eu voltei lá com um vaso novinho e ainda comprei um buquê bem fresco de margaridas e o prendi ao túmulo com argamassa. Ao fazer isso, eu senti uma felicidade tão grande, uma alegria que não cabia no meu peito, e sem razão eu comecei a chorar. Foi um misto de alegria, emoção e felicidade, uma coisa inexplicável, uma sensação de afago na alma. Um dos casos que mais me deixou impressionado foi o de uma jovem que estava sentada em um banco de madeira próximo a uma quadra que chamávamos de Quadra Classe A, por ter os túmulos mais bonitos e os maiores mausoléus. Eu passei por lá logo de manhãzinha, assim que eu cheguei, e ela já estava lá sentada, com um livro aberto no colo, lendo. Eu trabalhei o dia todo, e sempre que eu passava por lá, ou eu passava perto, eu a via lá sentada. Eu já vi muitos jovens conhecidos como góticos que gostam de se reunir em cemitérios, ou mesmo os que vão lá sozinhos para ler e ouvir música. Eu logo pensei ser esse o caso e a deixei lá, lendo, em paz. Perto das 6 da tarde, hora do fechamento, eu percebi que ela ainda estava lá. Como ninguém pode permanecer dentro do cemitério depois que ele fecha, eu fui até lá pedir para que ela saísse. Ela olhou para mim como se tomasse um grande susto. Eu notei nos olhos dela que ela não esperava que eu fosse até lá falar com ela. Eu pedi desculpas e disse que o cemitério estava fechando e que ela tinha que ir embora. Ela, nessa hora, olhou ao redor com um olhar perdido. Ela parecia muito confusa. Então ela me disse: "Eu tenho que ir embora?" Eu disse que sim. Então ela me disse: "O senhor pode me acompanhar até a saída?" Eu perguntei se ela estava bem, se ela queria que eu chamasse alguém, e ela disse que não. Fomos então caminhando até o portão, enquanto ela me falava que às vezes se sentia um pouco confusa, como se fosse uma sonâmbula, e que não se lembrava de como havia parado ali. Quando chegamos ao portão, ela me agradeceu e saiu.
Eu fechei o portão e, enquanto me dirigia para o vestiário, um amigo me encontrou e, com surpresa, me perguntou por que eu havia voltado. Aí foi a minha vez de ficar surpreso. Como assim, voltado? Então ele me disse que me viu indo em direção ao portão e pensou que eu tinha ido embora. Eu expliquei que eu não estava indo embora. Apenas estava acompanhando a moça para fora do cemitério. Aí ele fez uma cara ainda mais confusa e me perguntou que moça era essa que eu estava acompanhando, já que ele havia me visto passando em frente à portaria, gesticulando e falando sozinho em direção ao portão. Luciano, muita gente tem no imaginário que é à noite que os espíritos andam pelos cemitérios. Em algumas ocasiões, eu fiquei trabalhando à noite e apenas uma vez eu vi uma coisa estranha. Eu vi uma mulher de vestido branco, tipo um vestido de noiva, caminhando entre os túmulos e emitindo um som parecido com um grunhido de dor. Quando eu pensei em caminhar atrás dela, ela virou a esquina de uma quadra e desapareceu. Essa foi a única experiência que eu tive por lá durante a noite. Em todas as outras vezes, as coisas aconteceram durante o dia, algumas em pleno sol de meio-dia. Eu sempre brinco que no cemitério tem almas perdidas e não vampiros. Por isso, essa história de que somente à noite você pode ser assombrado em um cemitério é uma grande mentira. Eu não me esqueço também de um dia em que 2 crianças que foram deixadas sozinhas pelos pais dentro de casa acabaram morrendo de fome. Os pais eram usuários de drogas e saíram para comprar, mas morreram atropeladas em cima de um viaduto e as crianças ficaram sozinhas dentro da casa por 3 dias sem água e sem comida e morreram antes que alguém percebesse que elas estavam trancadas lá dentro. As crianças de 2 e 4 anos nem puderam ser socorridas e só foram achadas devido ao forte cheiro que vinha de dentro da casa. Os vizinhos chamaram os bombeiros e, quando lá chegaram, encontraram as 2 mortas no chão da sala. Essa história ficou bem famosa aqui na época, saiu até nos jornais. Durante o sepultamento, muitas pessoas vieram para prestar homenagens e depositar flores nos túmulos delas. Quando me perguntam qual foi a coisa mais triste que eu já vi na vida, eu respondo que foi naquele dia. Ao descer o caixão para a cova, a avó das crianças se jogou lá dentro e disse que queria ser enterrada junto com as meninas. Por conta da grande comoção, o sepultamento se arrastou até bem tarde. Alguns parentes não queriam sair de perto da sepultura e foi preciso que o cemitério ficasse aberto até bem mais tarde. O meu chefe, então, pediu que eu chegasse mais cedo no dia seguinte para dar uma arrumada na bagunça, limpar a área do túmulo, enfim, deixar tudo em ordem para os sepultamentos do dia. Quando eu cheguei lá, por volta das 6 da manhã, eu fui direto trocar de roupa e tomar um café no refeitório, quando eu vi que a porta do pequeno armário da cozinha estava aberta. Até aí, nada demais. Antes de fechar, eu notei que alguns biscoitos que ficavam lá dentro não estavam mais. Um pequeno pote com leite em pó também estava vazio, assim como a margarina que ficava na geladeira e alguns pacotes de macarrão instantâneo que sempre deixávamos guardado. Tudo havia sumido. O primeiro pensamento que me passou foi o de que algum ladrão havia entrado ali e, na falta de alguma coisa de valor, acabou levando toda a comida que encontrou. Como só havia eu ali, eu tranquei novamente a porta para mostrar a todos o estado das coisas quando eles chegassem. Eu busquei as ferramentas e fui até a cova das meninas para começar o meu trabalho. Quando eu cheguei lá, além da sujeira e da bagunça da noite anterior, estavam lá jogados por cima dos túmulos os sacos de biscoitos vazios, farelos do macarrão instantâneo, restos de leite em pó, tudo que havia sumido da despensa e da geladeira estavam ali jogados. Essa foi a primeira e única vez que eu conversei com meus colegas sobre esses assuntos. Ninguém nunca soube das coisas que eu podia ver e sentir, porque eu não me sentia à vontade falando coisas que eu não tinha como provar. Mas dessa vez, o que havia acontecido não era uma coisa que havia se revelado apenas para mim. Era um fenômeno que qualquer pessoa poderia comprovar como verdadeiro. Bastava apenas olhar para as coisas espalhadas e lembrar que as pobres meninas haviam morrido de fome e de sede. Mesmo assim, alguns colegas não acreditaram.
Teve um que chegou a insinuar que eu havia feito tudo aquilo. Em meio ao medo que se espalhou entre todos os funcionários, nós tomamos a decisão de todos os dias levar 2 pedaços de pão e deixar sobre a sepultura delas, para que elas nunca mais sentissem fome. Depois disso, nunca mais as comidas desapareceram do armário. Luciano, para finalizar esse relato e não deixá-lo muito longo e aborrecer os seus inscritos, eu vou contar algo que eu presenciei junto com um amigo de nome Antônio, que já trabalhava já há bastante tempo nesse mesmo cemitério. Ele e eu estávamos cuidando de um canteiro de flores perto da administração. A direção do cemitério queria ampliar esse canteiro e transformá-lo em um jardim, pôr alguns bancos e plantar algumas árvores para melhor receber os visitantes no dia de finados que estava se aproximando. Com o prazo apertado, nós ficamos trabalhando até tarde. Já se passavam das 9 da noite quando nós começamos a notar uma luz brilhante que ficava piscando no final da quadra, próxima do muro dos fundos. O que nos chamou a atenção foi a intensidade do brilho. Se fosse alguém brincando com um isqueiro ou uma lanterna, produziria um brilho relativamente fraco. Aquele brilho parecia um farol de um caminhão e iluminava todas as lápides ao redor. Eu, como você já sabe, estou acostumado com esses fenômenos e nem me preocupei, mas o meu amigo Antônio estava petrificado de medo. Que diabo é isso, Guto? Ele repetiu várias vezes. Para tentar acalmá-lo, eu disse que hoje em dia existem lanternas muito potentes e que ele voltasse ao trabalho. Quando víamos alguma coisa à noite ou ouvíamos algum barulho estranho, nós dizíamos brincando que o cemitério estava cheio de góticos. Ele, meio desconfiado, apenas murmurou, "Não sei não", e voltou ao trabalho. Aquelas luzes foram diminuindo até cessarem por completo. Mas não levou muito tempo até começarmos a ouvir alguns estalos, como se alguém estivesse pisando em galhos secos, e esse som estava bem próximo de onde estávamos. O Antônio mais uma vez parou o que ele estava fazendo e perguntou se tinha alguém ali. Claro, ele não obteve resposta. Aí eu lhe disse que ele estava muito impressionado e que esses barulhos e luzes não eram nada demais. Eu disse que quanto mais nós demorássemos, mais tarde sairíamos de lá, mas ele estava ficando cada vez mais nervoso e impaciente. A coisa começou a ficar mais séria quando ele jurou ter ouvido alguém chamá-lo pelo nome. Ele arregalou os olhos e largou de vez a pequena pá que estava segurando para cavar o jardim. O local onde estávamos estava pouco iluminado e, devido ao avançar da hora, a movimentação de carros e pessoas do lado de fora também havia diminuído bastante. Então eu ouvi alguns passos vindo em nossa direção. O mesmo estalar que havíamos ouvido anteriormente, só que dessa vez mais cadenciado e ficando mais e mais próximo. Atrás do Antônio, que estava parado olhando em direção ao portão, surgiu a imagem de um homem negro com a barba e os cabelos todos brancos. Ele usava uma roupa meio acinzentada, bem surrada e amassada. Aí ele falou bem baixinho, "Amigo, você pode me ceder um cigarro?" Ao ouvir isso, o Antônio se virou e, quando deu de cara com o homem, deu um grito de pavor e caiu sentado no chão. "Ninguém aqui fuma não, meu amigo. Pode ir em paz", eu disse, e logo após a imagem do homem desapareceu. Foi difícil fazer o Antônio se acalmar. Eu o levei para dentro e lhe dei um copo de água com açúcar, mas ele disse que não ficava ali nem mais um minuto e foi embora. Ele, claro, no dia seguinte, contou essa história para todo mundo e sempre me chamava para confirmar o que ele estava dizendo. As pessoas ouviam e davam risada, dizendo que ele estava ficando maluco. Aí era essa hora que ele me chamava e eu concordava com os demais. Eu dizia que ele havia imaginado coisas devido ao cansaço. O Antônio passou um bom tempo me confrontando, querendo saber o porquê de eu não confirmar o fato, e eu sempre dava a mesma resposta. Algumas pessoas não estão prontas para ouvir algumas verdades, enquanto eu não queria e nem quero ser visto como um mero contador de histórias em que ninguém acredita e é visto como maluco ou mentiroso.
Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Deixamos aqui um link para o nosso canal parceiro Manual da Vida e ficaríamos muito felizes com a sua visita lá. Para conhecer melhor o canal, é só clicar no link ao lado. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.